Vamos entrar na palavra? Queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, 2 Reis 5, o versículo que eu quero ler com vocês é a partir do 9. 2 Reis 5, 9. Bem? Eu vou deixar o do coral para depois, tá bom, irmãs? Eu sei que vocês estavam todas preparadas aí, mas a gente separa, fica mais fácil depois, tá bom? Amém? No dia 12 agora, quinta-feira, teremos aqui a festinha para as crianças, né? Então, você que tem criança, pode convidar, trazer, deixar a criança aí, a partir de 9 horas da manhã. E as crianças vão ficar até às 15 horas, é isso mesmo? Até às 15 horas. E quem quiser ajudar, quiser ficar também pode. Se quiser convidar alguém de fora, pode. Então a igreja está à disposição nesse dia. E como é que é isso, pastor? Nós vamos fazer ali como se fosse uma confraternização para as crianças, né? E aí até a gente pede para quem pode também ajudar, sempre ajude, esteja à disposição, amém? Muitos ajudaram, o Ramiro mesmo trouxe hoje ali uma caixa, né, que ajudou, ligou para mim de manhã, uma bênção, graças a Deus. Outras pessoas se propuseram ajudar. Então a gente vai juntando todo mundo, vamos fazer uma festa bonita aí para as crianças, amém? Combinado? Pastor, tem idade para querer vir participar e ajudar? Não, a dona Maria José, eu não estou vendo ela aqui não. Ah, tá lá. Diz ela que vai vir ajudar, né, dona Maria? Diz que vai vir ainda vestida a caráter ainda, né? É ou não é? Olha lá. Mais ou menos. Diz que vai vir preparada para ajudar. E diz que entende criança, né, dona Maria? Diz que brincou com muitas crianças já, né? Já brincou com muitas crianças, né? E já brigou com bastante também. Também. Então ela vai vir ajudar também. Amém? Então vocês estão convidados aí. Vamos entrar na palavra? Coloca a tua mão sobre a Bíblia assim e diga: Pai, meu coração está pronto e aberto para ouvir tua voz, Pai. E ouvindo, aprenda, e aprendendo eu seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. Diz assim a palavra, ó: veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Essa história é bem conhecida. O Naamã, ele era um herói de guerra, muito valoroso diante do senhor dele, da Síria, né? E esse homem era um homem condecorado, devia ter muitas medalhas ali, uma fama muito grande. Hoje, existe vários tipos de celebridade, mas para a época essa é uma das maiores celebridades que tinha. Então, era um homem conhecido, um homem famoso. Amém, igreja? E esse homem, de repente, uma serva descobre que ele era leproso. E dentro da casa dele, ela fala: se ele estivesse diante do meu Senhor, lá em Samaria, esse homem seria curado. E aí a esposa dele ouve aquilo, fala com ele. O Naamã começa a ter esperança de que algo podia acontecer, ele pudesse ser curado, como a gente tem, quando você ouve falar de um milagre de Deus, o testemunho de alguém, o teu coração se enche também de vontade de ser abençoado. É verdade ou não é? Você passa a crer, você fala: puxa, se Deus fez na vida dele, fez na vida dela, pode fazer na minha também. Você passa a ficar mais confiante. E o Naamã, então, ele decide ir até a terra daquela moça, que era onde estava o Eliseu, em Samaria. Só que quando ele sai de lá, o que o Naamã faz? O Naamã junta tudo que havia lá de condecorações. Eu imagino que ele colocou as vestes festivas dele, colocou as medalhas ali, não é? A Bíblia diz que ele chegou com seus cavalos e com seu carro. E ele parou lá na frente da casa. Ou seja, esse homem se arrumou todo, não é? Para poder estar ali
diante daquele profeta. Trazendo para os dias de hoje, imagina, tivesse alguém muito famoso aqui parado em algum lugar aqui, talvez muita gente viria para frente, ficaria esperando, não é assim que acontece? De vez em quando você vê alguns eventos na televisão, o pessoal do bairro, tudo se dirige para aquele lugar, ali só para ver, para passar perto daquela celebridade. E assim foi Naamã. Só que quando Naamã para na frente da casa do profeta, Deus fala para o profeta fazer o seguinte, fala, manda um recado para ele. E aí diz o 10 assim, ó, e então Eliseu lhe mandou o mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás o quê? Purificado. Só que aí tinha um problema para Naamã. Naamã estava sempre visto como herói de guerra. Por onde o Naamã ia, as pessoas viam ele como um herói, não é? Mas de repente, ao chegar na porta da casa do profeta, a resposta que ele recebe é que ele deveria se despir de tudo aquilo ali e mergulhar 7 vezes numa água. E aí que está o grande problema, irmãos. A Bíblia Sagrada, ela diz que Deus só está perto daqueles que o invocam em verdade. Quando eu vou à presença de Deus, não adianta eu entrar na presença de Deus carregando títulos, carregando ali honrarias da minha vida. Não adianta alguém ir à presença de Deus mostrando para ele as medalhas que ele tem, não é? A capacidade, muitas vezes o dinheiro, muitas vezes aquele coração, não é, que ele diz generoso, e ele mostra os frutos da generosidade dele. A gente vê muito isso hoje. Todo dia você vê testemunhos na internet, alguém que porventura ajuda alguém, não é assim? E grava aquilo ali, coloca e tem um monte de curtidas, ele ganha até mais do que quem ele ajudou. Na verdade, o retorno financeiro para ele é absurdo. Na verdade, não é nem uma ajuda, é um investimento que ele faz em si mesmo. Só que todas essas coisas, na presença de Deus, não funcionam. Com Deus não adianta eu chegar para Deus, por exemplo, e dizer, Deus, eu sou bom, Deus, eu sou assim, eu sou dessa forma, eu sou de tal maneira, porque o que o Naamã faz quando ele para com seus carros, com o seu cavalo na frente daquela casa, ele estava mostrando quem ele era. Ele estava mostrando ali exatamente do que ele estava revestido. Ele foi com a capacidade que ele tinha adquirido na vida dele. Mas ele não foi exatamente como quem ele era, que ele era um leproso. A verdade era essa, ele era um leproso. E assim, às vezes, nós também criamos ali uma imagem boa, criamos também para as pessoas uma personalidade, mas na verdade dentro do coração tem gente que é cheio de mágoa, de revolta, tem gente que é todo irritado, nervoso, não é assim? Aqui, às vezes, dentro da igreja, na rua, a pessoa é uma pessoa amável, educada, caridosa, mas a verdade dentro dela, às vezes, ela está rangendo os dentes, ela está ali revoltada, e tem gente que é assim. E aí, quando ela vai a Deus, não acontece nada, porque, na verdade, aquela pessoa que a pessoa apresenta, não é a pessoa que Deus espera, porque Deus nos conhece. Por mais que eu chego aqui, eu trato bem a irmã, trato bem o irmão, Deus sabe exatamente quem eu sou. E quando eu vou na presença dele, não adianta eu ir com aquela imagem que eu criei. Eu preciso ir em verdade. Deixa o marcador, eu vou voltar aqui já já. Salmo 145, versículo 18. Salmo 145, versículo 18. Salmos 145, versículo 18. Acharam? Posso ler? Perto está o Senhor de quem? De todos os que o... Só que a verdade é que todo mundo invoca a Deus. Até o incrédulo invoca a Deus. Você pega o cidadão lá que diz que ele é incrédulo, quando a água bate aqui nele, ele fala, meu Deus, me ajuda. É assim ou não é? Você pode ter dentro de casa alguns que falam para você que não acreditam em Deus, mas quando a coisa pega mesmo,
Aí você vê, ele até pediu para você, ora por mim, por favor, me apresenta na oração. Eu sei, porque falam para mim também, eu tenho parente que faz isso. Tem pessoas que desprezam, zombam, falam o que for, mas o dia que a casa cai, eles falam para você, coloca meu nome na oração lá também, quando você estiver orando, e você fala, mudou, não é? Quer dizer, agora a coisa complicou. Quando a coisa complica, eles invocam a Deus, só que nesse dia, a pessoa não encontra Deus. Por quê? Ele está perto de todos que invocam. Mas de quem que é esse? De todos os que o invocam, hein? Então não é só de todos que o invocam. Ele reforça, de todos que o invocam em verdade. O Naamã, quando ele vai até a porta da casa do profeta, ele foi como ele deveria? Não, ele foi como um herói de guerra. Ele tinha que ter chegado naquela porta como leproso. Ele estava lá para quê, igreja? Para ser curado da lepra. Você veio para adorar a Deus. Não adianta eu chegar diante de Deus como alguém tal, como... Não adianta, diante da presença dEle, eu tenho que chegar como alguém que precisa da misericórdia dEle. E essa é a verdade. É desses que Ele está dizendo que Ele vai estar perto. E quando Deus está perto, olha o que Ele diz no 19. Ele cumprirá o desejo dos que... Eu quero que algo de bom aconteça na minha vida, a cura, eu quero ser liberto. O Naamã queria ser livre daquela lepra. Deus, Ele cumpre o desejo de quem teme. Só que diz, e Ele ouvirá o seu clamor e o salvará. Só que quando Jesus esteve diante de alguns homens, Jesus vai, tá tudo bem? Tá? Caiu um negócio aí? Mas tá tudo bem? Cuidado arranhar depois o braço aí no meio. Às vezes fica alguma coisa. Acontece, né, irmãos? Acontece. Cuidado só machucar, tá bom? Fica um prego, alguma coisa. Aí a pessoa se fere. Então Ele salva. Agora deixa, não precisa de marcador aqui não. Lucas capítulo 18, versículo 9 em diante. Lucas 18, 9. Depois eu volto lá em 2 Reis. Amém? Lucas 18, 9. Amém? E disse também esta parábola a uns que confiavam em quê? Em si mesmos, se garantiam, né? Crendo que eram justos e desprezavam o quê? Pastor, tem gente que faz isso? Tem. Tem gente que olha para você, ele não vê capacidade, ele pergunta até para Deus, Deus, por que ela está lá? Por que o Senhor abençoou aquela pessoa? Não é assim? Por que essa pessoa é assim? Ela não vê. Ela olha para ela, ela vê como melhor, ela vê como se ela tivesse mais justo, mais capacidade. Você está entendendo? Aquilo dentro dela, causa dentro dela uma indignação. Mas por que elas fazem isso? Porque na verdade elas precisam ser quebrantadas ainda. Ela está se auto-exaltando. Amém? Diz lá no 10, aí Jesus conta uma parábola. 2 homens subiram ao templo a orar. Um era o quê? Fariseu, só para entender, era uma religião, os fariseus eram membros de uma religião, e eles eram conhecidos por causa de ser muito rígidos com as doutrinas que eles tinham. Então tudo que era a regra daquela religião, eles faziam 100%, eles cumpriam. Só que eles cumpriam tudo externamente, as regras. Então a regra era tal, eles faziam aquilo ali. Só que para Deus Ele não olha só o externo. Deus olha para onde? Para dentro do nosso coração. Amém, igreja? Deus não olhou para o carro de Eliseu, não olhou do Naamã, não olhou para o cavalo que ele tinha, para as medalhas que havia sobre ele, para mostrar que realmente ele é um herói. Para Deus isso não valia nada. Amém? Aquilo era esterco. Por que esterco? Faz bem você ser uma pessoa bem-sucedida, é bom que você seja abençoado, que você tenha um bom testemunho, mas diante de Deus é o que Ele vai ver dentro de você.
o fariseu, eles eram 100% rígidos com as doutrinas daquela religião. E a Bíblia cita que havia um outro que era o quê? Publicano. Publicano, às vezes a gente olha e pensa, publicano era um Zé Ninguém. Não, eles eram pessoas que ajudaram muito naquela época, só que eles eram cobradores de impostos, quase sempre cobradores de impostos. Amém? Então era considerado, tinha uma fama ruim, era considerado pessoas, algumas vezes até desonestas. Amém? Como era o caso do Zaqueu, que eles acusavam muito. Só que a Bíblia diz que eles dois subiram a orar. E olha o 11. E o fariseu, estando em pé, que era religioso, né, orava consigo desta maneira. Como é que ele orava, igreja? Ó Deus, graças, parece até uma oração bonita, graças te dou, porque não sou como quem? Como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. E olha só, jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, o quê? Pecador. Você percebe uma diferença? O publicano, ele estava preocupado realmente de quem ele era. E ele não se via digno até de levantar os olhos para os céus e falar com Deus alguma coisa. E ele dizia: misericórdia de mim, pecador. O outro, ele apresentava para Deus virtudes. Jejuo 2 vezes por semana, não é verdade? Dou o dízimo de tudo. E aí ele dizia para Deus: não sou como esses homens injustos, como adúlteros, e foi citando erros. E às vezes isso acontece também. Nós temos sempre uma maneira de olhar para a gente como se fôssemos melhores. Se nós erramos, eu tinha boa intenção. Se ela errou, ela é má. Não é mais ou menos assim? Se ela fez uma fofoca, é porque ela é fofoqueira. Se eu fiz, foi sem querer, eu só quis falar algo. Não é mais ou menos assim algumas pessoas? Não, eu não sou fofoqueiro. Eu falei só para ajudar. Não é? E deu errado. Mas se é ela, não, ela é fofoqueira. Essa tem a língua grande, não é? Não pode ver nada que ela sai falando. É desse jeito. O meu filho errou, fizeram a cabeça dele. Sim ou não? Meu filho foi criado de um jeito diferente. O meu filho não é assim. Irmão, ele é chefe da quadrilha. É ele que está mandando em tudo. Não, meu filho não é assim não. Eu conheço meu filho. Mas o dela não presta. O dela vem chamar o meu aqui. Está desencaminhando o meu. Não é desse jeito que acontece? O do outro é um demônio. O nosso não. O nosso é vítima da sociedade. A gente faz igual o fariseu. Ah, pastor, mas eu estou defendendo o meu. Só que diante de Deus não adianta eu chegar para Deus defendendo meu filho, defendendo a minha casa, meu casamento. Na verdade, muitas vezes que eu preciso chegar e falar: Deus, misericórdia de mim, pecador. Ah, mas eu não adulterei, é obrigação de não adulterar. Eu não devo para ninguém, é obrigação minha de não dever, isso não é mérito. Mas às vezes a gente fala para Deus: eu dou dízimo de tudo. Aquele que é de Deus, ele dá, não é verdade? Ele é fiel, mas eu jejuo, mas jejum é comum, você quebrantou a tua carne. Mas às vezes nós começamos a dizer que somos melhores, e na verdade não é. Na verdade eu estou pior do que aquele outro. Foi o que Naamã fez. Naamã veio com tudo aquilo que havia de honraria, e ele para na frente daquela casa, esperando que o profeta fosse até ele, se sentindo honrado. Talvez porque estaria orando pelo Naamã. Que diferença ia fazer se era Naamã ou se era qualquer pecador? Não faria diferença. Então, para Deus não adianta eu ir com as honrarias, com as minhas práticas, que eu acredito que elas sejam boas, benéficas. Na verdade, eu preciso ir diante dele em verdade. Quem eu sou? O Naamã era só um leproso. Diante de Deus não havia nada além disso. Como nós,
Às vezes somos pessoas grosseiras, mal educadas, não é verdade? Às vezes a pessoa, ela é uma atitude ruim e ela tenta às vezes até justificar aquilo. Ela passa uma imagem de que realmente ela está assim, porque na verdade alguém causou mal para ela. E para Deus não, irmão. Para Deus eles têm que chegar e falar: Deus, eu sou um péssimo marido, uma péssima esposa, péssimo pai, uma mãe ruim. E às vezes é. Que isso, pastor? Faço tudo pelo meu filho. Às vezes faz tudo. Faz tudo. Mas não ensina. É verdade ou não é? Às vezes a gente não ensina. Às vezes é mais fácil a gente fazer tudo. A gente dá o que ele quer, o que ele pede. Ele pediu alguma coisa, você dá, agrada. Às vezes educar é difícil. Às vezes educar você não pode dar tudo para ele. Às vezes você tem que negar. Ah, mas Deus sou mal. Não, às vezes você tem que ser assim. Às vezes a gente é só um pecador, a gente compra até o filho. Não é assim? Compramos o filho, compramos o marido, compramos a esposa, compramos as pessoas à nossa volta com agrado, com tato. Mas não somos aquilo. No fundo, a intenção é outra. Então eu preciso mudar, eu preciso tirar. Só que olha o que Jesus diz. 14. Digo-vos que este desceu o quê? Quem que desceu justificado, igreja? O fariseu ou o publicano? Esse desceu justificado para a sua casa. E não aquele. Mas aquele jejuava 2 vezes por semana, dava dízimo de tudo, não era adúltero, não era pecador, não era injusto. Mas não foi. Porque ele não invocou a Deus em verdade. Amém? Às vezes a gente está desse jeito diante de Deus. Quantas vezes eu atendi alguém que ela fala: pastor, a minha vida é só fazer o bem, é só trabalhar. Quando começa assim, você já fala: ih, não é? Está cobrando Deus já, né? Diante de Deus. Deus, o Senhor está sendo injusto comigo, né? É tipo assim: Deus, o Senhor não está vendo não que o Senhor está sendo injusto com a minha vida? Não vou alcançar nada de Deus. Amém? Eu preciso chegar diante de Deus e falar: Deus, misericórdia. Eu estou pensando que eu estou achando que eu sou digno de alguma coisa. E nem sou. Amém? Eu tenho que ser grato. E às vezes nós não estamos sendo. E aí Jesus ele fala assim: porque qualquer que a si mesmo se o que, igreja? O que vai acontecer com ele? Ou seja, não é todo mundo que está sendo exaltado que vai ser humilhado. Mas quem se exalta, esse vai ser abatido. Essa palavra está garantida, ele vai ser humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha será o quê? Outra coisa, não é aquele que for humilhado por alguém vai ser exaltado. Isso é mentira. As pessoas dizem por aí: não, ela me humilhou lá, você. Não, às vezes você mereceu. Às vezes você só estava sendo abatido por causa daquela alta exaltação. Você está entendendo? Mas quando eu me humilho, a Bíblia diz: aí sim, eu vou ser exaltado. Quando eu vou lá e me coloco realmente como eu tenho que ser. Diga graças a Deus. Pastor, e o Naamã fez isso? Fez ou não fez? 2 Reis 5, volta lá. Naamã chega na porta da casa com um monte de vestes, presentes, dinheiro, sacos ali carregados de prata, de honrarias, para poder entregar. Tanto que quando o servo de Eliseu vai até ele, ele fala: eu não posso deixar ele voltar com tudo isso. Ele trouxe para deixar aqui, não é? O Eliseu nem quis aquilo ali. O Eliseu falou: não, não quero nada dele. Por quê? Aquilo ali não servia para Deus. Você está entendendo? O servo olhou e falou: eu não posso deixar ele voltar com tudo isso, porque ele veio carregando tudo que poderia impressionar. Mas ele estava sendo o quê? Exaltado. O que aconteceu com ele, igreja? Foi humilhado. O profeta nem saiu. Pastor, o profeta fez por maldade? Não. Mas era Deus que ia curar ele. Deus sabia como é que estava ele. Deus viu na hora que ele parou aquele carro naquele lugar. Qual será que é o carro que Eliseu escolheu? O Naamã escolheu? Será que não foi escolhido propositalmente? Talvez se preparou da melhor forma. Mas diante de Deus não existe isso.
Amém? Versículo 11. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre onde? O lugar, e restaurará o leproso. 12. Não são porventura Abana, Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar o quê? Purificado? E voltou-se e foi com o quê? Com indignação. Você vê, toda essa atitude dele estava escondido atrás das medalhas, das vestes, daquele carro, daquela aparência de ir até Samaria para ser curado. Mas na verdade era isso que Deus via o tempo todo. Amém? Era isso que era evidente diante de Deus. Indignação, amém? Um homem que fazia questão de que a água fosse uma água diferenciada para ele. Irmão, ele era leproso. Na verdade, até aquela água era limpa demais para ele. É verdade ou não é? Era um homem que estava consumido pela lepra. Mas você vê como é que é às vezes? Ele queria escolher o lugar, queria... Não alcança nada de Deus. Aí, claro, os servos dele, no 13, ó. E então chegaram eles, seus servos, lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te pedisse alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo, vai, lava-te e ficarás purificado. Agora olha só, igreja. Então desceu e fez o quê? Ou seja, o que Deus às vezes espera da gente é essa atitude. A gente descer. Às vezes descer do salto, descer daquele orgulho, não é? Descer daquela posição de se achar que é melhor que todo mundo, de achar que eu mereço, que eu posso, que eu sou melhor. Às vezes a gente tem que descer disso, parar um pouquinho, olhar, espera um pouquinho, Deus, se o Senhor não for comigo, eu estou perdido. Amém? Mas aquele que se humilha, Jesus fala que ele vai ser exaltado. Por isso que Naamã precisava descer e mergulhar. Amém? Tem gente que não, tem gente que quer subir. Mas com Deus não adianta. Pastor, ele era o que? Ele era leproso. Amém? Ele não podia se banhar em outra água, não. Ele tinha que se banhar na água mais suja que havia realmente. Porque aquilo estava realmente na posição dele. Às vezes a gente foge dessas atitudes. De reconhecer, espera um pouquinho. Deus, eu estou passando isso porque eu estou causando. Não é verdade? Às vezes reconhecer. Não é? Tem gente que enfrenta uma luta e ele fala, mas eu faço, não faço certo não, Deus, sou mal, às vezes eu penso mal, às vezes eu julgo mal alguém, não é? Às vezes eu valorizo, supervalorizo aquilo que eu tenho, desvalorizo todo mundo. Como é que a minha vida vai mudar? Não vai. O Deus que conhece você, Ele não vai fazer isso. Mas quando eu descer, o Naamã desceu, e ele mergulhou no Jordão quantas vezes? Eu fico pensando o Naamã, as pessoas seguindo, porque é um carro, não é veloz como hoje, então qualquer pessoa poderia acompanhar, não é? Até o Jordão, sabendo que ele estava indo para lá. E aquelas pessoas que olhavam para ele, via cheio de medalhas, alguém queria ser igual o Naamã quando crescesse, não é verdade? Imagina aquela criançada também ali, pensando um dia fosse um herói de guerra também. E esse homem começa a tirar aquela farda, as medalhas, e as pessoas começam a olhar e viram, é só um leproso. Quantas pessoas nessa hora já não parou e, é verdade ou não é? É só um leproso. Não era só um leproso, mas é que ele tinha se exaltado. Mas é assim que a gente vence diante de Deus, quando a gente vai e desce. Pastor, mas assim ninguém vai me respeitar. Tudo bem. Você precisa do respeito das pessoas? Você precisa do respeito de quem? De Deus. Mas Jesus respeita quem? Quem se exalta ou quem se humilha? É esse que eu preciso. Os humilhados serão, mas não é o exaltado quem é humilhado pelos outros. É aquele que ele reconhece. Então é importante que eu entenda, igreja, que eu não sou ninguém. Amém? Não tem ninguém melhor do que eu. Amém? Mas eu também não sou melhor do que ninguém. Então eu preciso reconhecer minha posição.
Quando nós reconhecemos quem nós somos, aí sim eu sou exaltado. A Bíblia diz que ele foi purificado e a carne dele se tornou como a carne de quem? Agora imagina um senhor já de idade com a carne igual a de um menino. Olha que benção. Você vê? A humildade traz isso. Ela traz privilégios para a sua vida. Às vezes ninguém entende, mas a humildade, ela leva você a ter privilégios. Diga graças a Deus. Depois disso, o homem que não gostava das coisas de Samaria, de Israel, o homem pede até um pouquinho de terra para levar para o lugar. De repente, olhar para aquela terra, a terra já era boa. Você vê, quando a gente está bem, irmão, a gente vê o bem em tudo. A gente vê Deus em todas as coisas. Não é verdade? Muda a postura da gente. A gente se torna, como ele falou, como um menino, né? E aí menino Deus respeita. Porque o menino não se acha melhor que o outro. Não pensa. Quando falo menino no sentido menino, é aquela pessoa que tem a pureza dentro dela. É isso que precisa de haver dentro da gente. Quando você age como um menino, você não fica olhando para o outro, esperando o mal da vida do outro. Amém? Você age até com uma certa inocência. Ah, mas daí eles vão passar para trás. Tudo bem. Vai ser bom para eles? Deixa passar para trás. É verdade, não é? Você sentiu melhor? Amém. O que vai mudar? A minha exaltação vai ter que vir de quem?